Quem vai falar conosco agora, ao vivo, é o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger. Doutor Marco, bom dia. Obrigada por falar conosco. Bom dia, em nome da Fiocruz agradeço o convite aí de trazer alguns esclarecimentos aí em relação a esse importante projeto que estamos conduzindo. Pois é, e que deixa todo mundo com tanta ansiedade, cheio de esperança também de que a vacina chegue logo ao nosso país. Doutor Marco, eu queria primeiro perguntar para o senhor, falar aqui numa linguagem popular, em que pé está agora a vacina de Oxford? O que a gente tem sobre eficácia? Porque foram divulgados dados a respeito da eficácia e também a informação de que alguns testes usaram aquela dose pela metade, que acabou tendo ali um resultado melhor do que a dose inteira. Como é que está isso agora, doutor Marco? Então, eu gostaria primeiro de salientar, né, que nós estamos aí num processo de desenvolvimento de uma vacina que os testes clínicos demoraram menos que uma gestação, né? O que ocorre em 5 anos foram feitos aí em 8 meses. Surpreendentemente, nós tivemos aí, nesse período menor que uma gestação, resultados de eficácia de duas plataformas tecnológicas novas, né? As plataformas que utilizam a informação genética para a produção dessas vacinas dentro do nosso corpo, através das tecnologias de RNA, da Pfizer e da Moderna, e dos vetores virais que está sendo usado pela AstraZeneca Oxford, Fiocruz, mas também por outras iniciativas. Eu acho que esse é o primeiro ponto muito importante ser salientado, é que a gente está vivendo e vivenciando, né, provavelmente uma mudança significativa nas rotas tecnológicas das produções de vacina. Essas novas tecnologias foram as primeiras que deram as respostas nessa velocidade tão rápida. É claro que nós precisamos ainda de aprimoramento nessas tecnologias como um todo, né? As tecnologias de RNA certamente vão evoluir na questão da formulação. Hoje tem um grande desafio da logística, de armazenamento e transporte, que elas precisam de uma cadeia de frios maior, e as tecnologias de vetores virais também precisam melhorar essa questão da dose-efeito, como você perguntou. Mas o importante que se salienta em relação à plataforma de Oxford AstraZeneca Fiocruz é que, no início desses projetos, foi preconizado uma eficácia para que essa vacina tivesse um efeito populacional, ou seja, a OMS e as principais autoridades sanitárias estimaram que se uma vacina protegesse metade das pessoas que tomassem a vacina, ela teria um impacto muito importante no controle da doença. Esse número foi atingido pelas essas duas iniciativas, né, passou bastante. No caso de Oxford, a gente tem uma confiança maior num regime que foi utilizado com 2 doses standards, porque ele tem, do ponto de vista estatístico, uma consistência maior, porque era o maior braço do estudo, embora exista esse outro estudo que tem um indício muito importante de uma melhoria ainda nesse resultado de eficácia. Mas eu gostaria de salientar que a eficácia não é o único fator importante, né? Essa tecnologia desenvolvida pela Universidade de Oxford, ela mostrou em estudos clínicos já publicados que ela é capaz de induzir uma resposta muito forte em idosos. Isso não é corriqueiro. Nas tecnologias tradicionais é muito difícil conseguir isso, e é uma questão que a gente está vendo. Ela também é capaz de induzir resposta imunológica do ponto de vista completo, né? Tanto um componente mais tradicional da produção de anticorpos, quanto a resposta celular, que também não é tão fácil de ser obtido nas tecnologias tradicionais. E no caso de Oxford, ainda ela em modelos animais mostrou que era capaz de proteger totalmente pneumonia dos modelos animais, e é a única vacina que publicou dados até agora que tem a redução total dos quadros severos da doença e das hospitalizações. Então isso é muito importante, porque um dos objetivos principais é proteger as populações vulneráveis dos quadros graves da doença. E isso, a nossa tecnologia já tinha uma publicação recente em modelos animais mostrando esse potencial, e os dados clínicos confirmam essa proteção absoluta dos quadros severos. Eu não tenho dúvida que essa vacina vai ser muito importante aí no enfrentamento da pandemia, porque ela tem vantagens logísticas e operacionais. Mas, de toda maneira, acho que a gente está muito confiante aí que esses projetos chegaram
de uma maneira muito rápida, num ponto muito favorável, e eu acho que vão ser importantes ferramentas aí para a humanidade enfrentar essa emergência sanitária. Agora, confiante também na rapidez de que isso vai acontecer, essa vacina já tem uso experimental aprovado e colocado em prática em algum país, Dr. Marco Krieger? Então, na verdade, a única vacina que tem autorização sanitária ainda, em autoridades sanitárias que têm estándares elevados, é a da Pfizer, né? A AstraZeneca e a Moderna estão já com os dados de fase 3 publicados e estão com esses pedidos feitos, né? Cada país tem a sua legislação. No Brasil, nós estamos fazendo isso de maneira contínua e o nosso plano, então, é finalizar a submissão em janeiro, com a produção dos lotes na Fiocruz e a entrega dos dados também relacionados à qualidade da produção, mas em outros países tem legislações diferentes. Por exemplo, no Reino Unido, quem faz o pedido da avaliação para a autoridade sanitária é o Sistema Único de Saúde. E lá o Sistema Único de Saúde pediu para que fosse feita essa avaliação dessa tecnologia também desenvolvida em Oxford. Está sendo feito também na Europa. Então, acho que nós vamos ter aí autorizações em breve da utilização também de outras vacinas, mas no momento a única que tem autorização é a da Pfizer. Mas eu acho que aqui é muito importante a gente salientar uma questão. Qualquer vacina que tenha autorização da Anvisa vai ser uma vacina segura e eficaz. Então, doutor Claro que nós estamos fazendo isso numa velocidade muito rápida, mas é muito importante que não se abriu mão dos critérios de segurança em nenhum dos estudos e na avaliação das autoridades sanitárias. Então, desculpa interromper o senhor, mas é justamente nesse ponto que eu gostaria de fazer, levantar um ponto aqui para o senhor responder. Muitas das poucas, que dizem que não vão tomar a vacina, usam como argumento: eu não vou ser cobaia. Como é que o senhor responde a isso? Então, eu acho que no campo da ciência, né, sem dúvida, as vacinas são os produtos para a saúde que a gente toma maior cuidado, tem a maior critério na avaliação da segurança, né? É diferente, por exemplo, de um medicamento para o câncer, onde as pessoas têm um risco maior de não tomar o medicamento do que receber o medicamento. Nos casos de vacinas, é uma ferramenta de proteção que você está ofertando para pessoas saudáveis. Então, existem protocolos estabelecidos de modelos de avaliação de testes em fases clínicas 1, 2, 3. Nós tivemos um paralelismo agora, normalmente se espera acabar a fase 1 para começar a fase 2, mas isso demoraria 5 anos. Então foi feita a fase 1, com dados de 2 meses de segurança iniciou a fase 2, com dados de 2 meses de segurança iniciou a fase 3. O número de indivíduos que foram avaliados é o mesmo em todos os processos e todos os eventos adversos foram avaliados de forma independente. É claro que nós podemos ter, como já tivemos no passado em outras vacinas, algum problema em fase 4, que é o que a gente chama no mundo real, né? A própria vacina da dengue, que é liberada recentemente, se viu que na fase 4 ela não era recomendada para populações que nunca tinham entrado em contato com nenhum tipo de dengue. E isso foi mudado depois da recomendação. Isso nós continuaremos a fazer. Mas eu não tenho dúvida que os estándares para aprovação de uma vacina são os mais altos. Só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 60 vacinas já desenvolvidas no mundo, e todas elas passaram por esse processo e nenhuma delas chegou a ser absolutamente cancelada. Elas foram aprimoradas, mas elas, quando foram ofertadas com segurança. Por isso é muito importante também que a gente respeite o tempo sanitário, né? A gente sabe da pressão, sabe da necessidade, da esperança que as vacinas trazem, mas é importante que isso seja feito com muito rigor. E eu posso aqui reafirmar, qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa vai ser uma vacina séria, porque os técnicos têm essa responsabilidade de decidir se um produto vai ser ofertado ou não para pessoas saudáveis. E isso tem que ser feito com base em evidências científicas que tenham robustez nos ensaios propostos. Doutor Marco, o governo federal, né, anunciou ontem o Plano Nacional de Imunização, o tema principal do programa de hoje aqui na Rádio Bandeirantes, né? E eu queria perguntar para o senhor como o senhor viu e quais são as expectativas que o senhor tem para a vacinação em massa da população brasileira
a partir desse plano? Será que nós teremos vacina suficiente para todas essas etapas programadas? Então, uma questão importante, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que nós vamos ter dificuldade de produzir a quantidade de vacinas necessárias para toda a nossa população. Só para você ter uma ideia, eu vou citar alguns números. A Fiocruz é a maior produtora pública brasileira de vacinas para o Ministério da Saúde. Nós produzimos 10 das 19 vacinas que estão na cesta de vacinas do Ministério, e não só em número de vacina, mas também no quantitativo de doses. O nosso número de doses é mais ou menos 120 milhões de doses por ano. Nós vamos ter que triplicar essa capacidade para ofertar mais 200 milhões de doses ano que vem. Então, é um desafio complexo que tem que ser enfrentado nessa dimensão, né? Nós não podemos abrir mão da produção de todas as outras 10 vacinas, mas vamos triplicar a nossa capacidade para oferecer 200 milhões de doses adicionais. Isso está sendo feito um cronograma que nós temos bastante confiança. Então, eu não posso falar sobre as outras iniciativas, mas eu acho que aí vocês têm a possibilidade de conversar com as pessoas responsáveis por essas outras iniciativas, mas nós nos preparamos, como eu sempre digo, para correr uma maratona, né? Nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros para chegar com uma quantidade pequena de vacinas. Uma das premissas do nosso projeto é o acesso equitativo à sociedade brasileira. Então, nós, iniciando a produção, nós iremos disponibilizar minimamente 15 milhões de doses por mês, todo mês. A produção começa em janeiro, então essas doses, 15 milhões, estarão prontas em janeiro, mais 15 milhões em fevereiro. Nós precisamos da aprovação da Anvisa para que essas doses sejam utilizadas com segurança, como nós falamos. Nossa estimativa é que isso ocorra em fevereiro, né, pelo acompanhamento que a Anvisa já vem dando ao nosso projeto. A gente já tem todos os certificados, mas é importante que isso seja feito com seriedade, e a partir daí eu não tenho dúvida que a Fiocruz vai contribuir muito fortemente com esse esforço nacional. É possível que o Brasil seja um dos países privilegiados que tenha condições de atender toda a população-alvo no primeiro ano. Nós estamos na mesma condição que muitos países que têm um desenvolvimento econômico muito maior que o nosso e muito melhor que os países que têm o nosso desenvolvimento, porque nós temos aqui um tripé importante. Nós temos produtores públicos que vão ter um papel importante, nós temos uma autoridade sanitária certa, a Anvisa, que nos dá autonomia para garantir que esses produtos serão de boa qualidade para a nossa população, e nós temos o Programa Nacional de Imunizações e o SUS, que fazem já vacinação há 47 anos, com muitas campanhas, né? Nós fizemos campanha para febre amarela, para sarampo, para a gripe mesmo esse ano. Eu não estou minimizando o desafio, mas eu estou dizendo que a gente tem condições que têm que ser preservadas e têm que ser apoiadas para que a gente possa trazer essa resposta tão importante para a sociedade brasileira. Aliás, Dr. Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, olhando o Plano Nacional de Imunização, boa parte dele hoje está focada na vacina justamente da Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, que tem o convênio com a Fiocruz. Se fala em encomenda de 100 milhões de doses até julho de 2021 e produção nacional de mais de 110 milhões de doses até dezembro de 2021. Esses números são factíveis? Então, não são factíveis, né? Esse é o nosso cronograma que foi proposto para que os técnicos do Ministério pudessem estabelecer o seu plano. Então, isso é uma questão muito importante também. São mais do que factíveis, então. São números do laboratório da Fiocruz. Eles são o nosso cronograma e a gente tem conseguido cumprir todas as etapas do nosso cronograma com bastante com assertividade, né? É um cronograma conservador, talvez a gente consiga até produzir um pouquinho mais do que isso, mas essas são as premissas que foram estabelecidas no nosso planejamento de produção, no nosso acordo com a AstraZeneca, no nosso acordo com o Ministério da Saúde. É claro que a gente não controla tudo numa situação tão complexa, mas o que eu posso garantir para vocês é que nós estamos muito mais confiantes agora do que nós estávamos no início desse projeto, né? Nós tínhamos a dependência ainda dos resultados dos estudos clínicos, esses resultados já mostraram que a vacina tem a eficácia necessária, em adição à eficácia necessária, ela ainda tem uma
uma proteção muito grande, absoluta contra as formas graves da doença, ela é capaz de induzir a resposta nos idosos, e nós estamos iniciando agora esse mês os lotes de engenharia, os testes de celeridade. Mês que vem começaremos aí a produção dessas 15 milhões de doses e temos a confiança que temos plena condição de fazer isso até o final do ano. Vamos tentar até fazer mais, mas nós não estamos em condições, né, de oferecer para o Ministério da Saúde números que não sejam capazes de serem executados. Então, esses números são hoje o cenário que a gente tem, é o cenário inicial que a gente tem conseguido manter esse cronograma e, como eu mencionei, nós estamos hoje mais confiantes porque esse processo vem andando muito bem, nós estamos acompanhando, aprendendo a questão da produção, os equipamentos estão sendo testados e eu acho que a gente tem condições aí de manter esse cronograma. Eu sempre digo que a gente pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho, mas até agora a gente adiantou um dia e atrasou 2 nas datas que nós prevemos. Então nós estamos rigorosamente dentro do planejado e isso é muito importante, né? Porque, como eu falei, né, nós estamos nos preparando para uma maratona. A partir do momento que nós entregarmos as primeiras doses, nós teremos 15 milhões de doses. Só para vocês, num primeiro momento, 15 milhões todo mês. Só para vocês terem uma ideia, as vacinas começaram na Inglaterra, que foi o primeiro país, com a Pfizer, menos de 1 milhão de doses que eles vão ter nesse mês. E mais ou menos um número próximo mês que vem, né? A quantidade de vacina disponível vai ser muito pequena. Nós não vamos ser os primeiros, provavelmente. Mas quando nós nós vamos chegar permitindo que essa vacinação ocorra da forma mais abrangente possível, né? Não vai ser imediatamente para toda a população, mas eu não tenho dúvida que o Brasil está numa posição privilegiada por ter esse tripé que eu mencionei e por essa mobilização que está sendo feita desses atores, né, para a produção nacional e para a planificação da utilização dessas vacinas. Pois não. Marco Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Marco. Até a próxima, hein? Bom trabalho. Muito obrigado, em nome da Fiocruz, eu agradeço o convite e me coloco à disposição aí para eventuais esclarecimentos adicionais. Bom dia a todos.